Onde você está? Quero ficar aqui ao seu lado. Quando estreou nos cinemas em 14 de novembro de 1989, A Pequena Sereia, a animação que conta a história da princesa Ariel, chegou para salvar a Disney de uma enorme crise, após o falecimento de seu criador, Walt Disney, em 1966. As coisas não andavam nada boas para os estúdios do Mickey. Nessa época, conhecida como a Era de Bronze ou Era Sombria, o estúdio enfrentava grandes problemas de estrutura narrativa em seus filmes, além de ter apresentado uma nova forma de animação que não foi muito bem recebida pelo público. Parecia que nada estava dando certo. Produções como Aristogatas, O Cão e a Raposa, O Caldeirão Mágico e As Aventuras do Ursinho Pooh, lançada nesse período, acabaram se tornando grandes fracassos de bilheteria, e sendo esquecidos por boa parte do público nos dias atuais. Acho que, salvo As Aventuras do Ursinho Pooh, provavelmente você não se lembra desses outros filmes, né? Se lembra, me diz aí embaixo. No entanto, tudo mudou completamente com a chegada de A Pequena Sereia. O filme foi responsável por marcar o fim dessa época turbulenta e tumultuada, dando início à grandiosa Era da Renascença, como é chamado o período de 1989 a 1999, quando o estúdio lançou muitos de seus grandes sucessos. Na verdade, essa é uma das fases mais populares e adoradas pelos fãs da Disney. A Pequena Sereia, o primeiro filme dessa era de renascimento da Disney, foi um tremendo sucesso, arrecadando mais de 211 milhões de dólares ao redor do mundo. Meu caro, a Disney voltou a sorrir como há muito tempo ela não fazia. Apesar de todo esse sucesso, ao longo dos anos, os fãs da animação da Princesa Ariel acabaram percebendo alguns pontos estranhos no filme, coisas que não se encaixam, que não fazem muito sentido. E a gente vai te apresentar alguns deles agora. Mas antes, vê só esse recadinho que não leva mais de 30 segundos e que eu acho que vai te interessar. Você sabia que muitos filmes, desenhos e até jogos de videogame vieram de obras que se tornaram clássicos da literatura moderna? Pois é, e a Darkside, a primeira editora especialista em fantasia, terror e ficção científica do Brasil, tem tudo isso e muito mais. São dezenas de títulos com pérolas da cultura pop, seja de obras que inspiraram clássicos do cinema até produções mais recentes, sempre com aquele quê de nostalgia. Na descrição desse vídeo eu deixei um link exclusivo de algumas obras da Darkside que, na minha opinião, vale muito a pena ter, principalmente se você é fã de cultura pop como eu. Nem todos os animais falam. No primeiro filme da sereia, a gente é apresentado a alguns dos maiores amigos de Ariel. Linguado, um adorável peixinho amarelo e azul, o caranguejo Sebastião e a gaivota Sabidão. Animais responsáveis por aconselhar e acompanhar a princesa em suas aventuras e que sempre estão tagarelando por aí. Ariel, como vai, garoto? Olha, como nada rápido. Mas você se ligou que nem todos os bichos presentes na animação são capazes de se comunicar, né? Dois grandes exemplos desse fato que a gente pode citar é o tubarão que persegue a sereia no início do filme e o cachorro de Eric, Max, que só sabe latir. Por onde andam os pais de Eric? Quem assistiu ao filme sabe que durante A Pequena Sereia, Eric ainda é príncipe e não assumiu o trono do reino, dando a entender que seus pais ainda são os governantes, apesar de nunca terem dado as caras. Porém, quando ele se casa com Ariel, os sogros da sereia também não aparecem, e nunca é revelado o que aconteceu com o casal. Estranho, né? Ou será que não? Porque Ariel não se comunicava através da escrita depois que perdeu a voz. Ao assinar o contrato bem suspeito com Úrsula, Ariel concorda em trocar sua bela voz para se tornar humana por um determinado período. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. A sereia está no papo. Detalhe, ela assinou sem ao menos ler o contrato. Dessa forma, quando se encontra com o príncipe Eric, a garota não consegue se comunicar já que não tinha voz. Mas porque ela simplesmente não escrevia tudo o que ela queria dizer. Como se chama? O que houve? O que é isso? Não pode falar? Outro fato sem noção. Ninguém percebe que Eric foi hipnotizado por Vanessa. Ao chegar no castelo, Vanessa, que na verdade é Úrsula, enfeitiça Eric para que ele fique aos seus comandos e decida se casar com ela. Porém, ao fazer isso, o príncipe fica claramente estranho, agindo de uma forma incomum e distante. Mas literalmente ninguém no castelo percebe sua mudança de comportamento. Como assim? É o quê? Eric e Ariel se casaram sem se conhecer direito. Em épocas de aplicativos de namoro, isso é até comum, mas falando em um desenho que se passa há muito tempo atrás, ficou um tanto estranho o fato de Ariel e o príncipe terem decidido se casar sem se conhecer direito. Oxente,
Sem se conhecer direito, sim, porque por mais que eles tivessem se apaixonado, durante boa parte do início desse relacionamento, a sereia não falava, e Eric também compartilhava muito pouco de sua vida. Dessa forma, os dois juntaram os panos, como dizem aqui na minha terra, sem conhecerem muito um sobre o outro. Mas o bom é que tudo deu certo no final. Deu tão certo que gerou um belo fruto que a gente conhece lá no segundo filme, Melody, a primeira filha do casal. Úrsula tem apenas 6 tentáculos. Vocês provavelmente já perceberam que parte da aparência da bruxa Úrsula foi inspirada no polvo, por conta de seus tentáculos, mas o bicho de verdade possui 8 desses membros, e não 6 como a gente vê na bruxa. Mas como o fã é uma invenção do capeta, eles já foram infernizar a Disney para saber o motivo dessa diferença de tentáculos. E a empresa meteu essa, que desenhar tentáculos é muito caro, então por contenção de custos, Úrsula ficou apenas com 6 mesmo. Arco-íris invertido. Em uma das últimas cenas do filme, quando mostra um navio fazendo seu percurso e diversos seres do povo de Ariel se despedindo, um arco-íris se projeta sobre o barco. O único problema é que essas não são as cores do arco-íris, ou melhor, as cores estão invertidas, de cima para baixo. Os arco-íris reais começam com a cor vermelha e terminam com a violeta logo abaixo. Esse é um fenômeno puramente físico. Isso significa que todos eles seguem o mesmo padrão e tonalidade. Logo, é impossível esse lance de cores invertidas. Será que foi falta de atenção do colorista do filme? E claro que isso é só uma animação, e como desenho a gente deve desconsiderar algumas coisas que não seriam reais, mas é interessante analisar esses detalhes, né? É melhor esquecer que tudo isso aconteceu. Agora eu quero saber de você, sabe de mais alguma coisa que não faz sentido em A Pequena Sereia? O filme todo, né? Mas se tiver algo bem específico, me fala aí nos comentários. Não esquece de clicar no botão do like e se ainda não se inscreveu, vou ficar mega feliz de ter você aqui no canal me ajudando a vasculhar esse baú e tirando toda semana uma história que vale a pena ser contada. Separei esse conteúdo que acho que você vai curtir. Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Fui!